Oi, turma, tudo bom? Vamos continuar as nossas aulas, capítulo 22, a fotossíntese e as plantas. Depois vocês dão uma lidinha nessa tirinha aqui, tá? E respondam aqui para mim, tá? Qual que é o processo descrito na história em quadrinhos? Tá joia? Pensando nisso, o que o Tucano quis dizer com sem as árvores o seu dia não seria dia? Tá joia? Então vamos lá, minha mãos à obra. Não é difícil imaginar por que a fotossíntese é um dos fenômenos mais importantes que conhecemos. Afinal, é por meio das reações químicas que ocorrem nos cloroplastos, organoides celulares que possuem clorofila, que os animais herbívoros obtêm seu alimento, servindo de sustento, em seguida aos animais carnívoros e assim por diante. Aqui nós temos um esqueminha, né, de um vegetal, um capim, que da luz solar e dos sais minerais e da água que retira do solo, ele faz a fotossíntese, tá? Ele cria um açúcar, que é uma glicose, né, que vai servir de alimento para ele e para os animais que o consomem, tá? Então aqui no caso do capim, ele é um produtor, porque ele produz o seu próprio alimento, tá? Ele é um ser autótrofo. E em seguida nós temos a capivara, que é um herbívoro que se alimenta de capim, tá? Então a capivara depende do produtor para se alimentar. Então ela é um animal, assim como a onça, heterótrofo, porque não produz o seu próprio alimento. E a capivara, em seguida, ela serve de alimento para a onça, né? E todos os três, tanto o vegetal, como o herbívoro, como o carnívoro, servem de alimento, né, para as bactérias e fungos em decomposição, que vão transformar esses restos orgânicos em sais minerais, que são devolvidos para o solo, que são absorvidos de novo pelos vegetais, tá? Então, esse basicamente é o nosso ciclo de vida. Continuando, a molécula de clorofila tem capacidade de receber a energia luminosa do Sol e liberá-la em seguida em uma forma que a planta possa utilizá-la na fabricação de açúcar a partir do gás carbônico atmosférico e da água com sais minerais que as raízes retiram do solo. Então aqui nesses dois desenhos, nós temos o oxigênio, tá, o CO2 entrando na planta e depois liberando o oxigênio. Então a fotossíntese ela consiste na produção de glicose, que é um açúcar. Os gases entram e saem pelos estômatos, que são poros reguláveis, geralmente na face ventral das folhas, na parte de baixo das folhas, tá? Não aquela parte que fica exposta para o sol, a parte de baixo das folhas, parte ventral. E aqui nós temos esse corte, ó, tá? Então a planta era cortada, tá certo? Então essa parte aqui é a parte de cima e a parte de baixo. Então nós temos, ó, a estrutura da folha com corte transversal. Então aqui, ó, é a epiderme dorsal. O 2 e o 3 são tecidos com muitos cloroplastos, onde ocorre a fotossíntese. E o 4 é a epiderme ventral, né? E à direita, aqui, ó, em detalhe, são os estômatos na epiderme ventral. Essa transformação de um tipo de energia luminosa em outro tipo que a planta utiliza é chamada fotofosforilação. A fotossíntese é a principal fonte de matéria orgânica, ou seja, o alimento, e de oxigênio do planeta. Mas, apesar de tão importante, os especialistas ainda não conseguiram reproduzir as reações químicas do fenômeno em laboratório. Então essa aqui, ó, não é para agora que a gente vai aprender isso, tá? Essa aqui é a equação química da fotossíntese, tá
certo? Então são 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, fazendo uma combinação mais o hidrogênio, isso aqui é transformado em glicose. E aqui, ó, é um corte de uma célula vegetal, tá? Então nós temos a parede celular, lá dentro nós temos o vacúolo, tá? Aqui os dois. Aqui é o núcleo da célula. Aqui, essas partezinhas são as mitocôndrias. Essa parte amarela aqui é o citoplasma. Esses pontinhos vermelhos são os ribossomos. E, por último, em maior quantidade aqui, né, e maiores e grandes, nós temos os cloroplastos, tá? Esses nomes, essas coisas, todos aqui, nós vamos aprender mais a fundo no ano que vem, no 8º ano, tá? Então, continuando. Na fotossíntese, ocorre a produção de um açúcar, a glicose, além da liberação de água e de oxigênio. Não custa lembrar que mais de 90% do oxigênio disponível no planeta é proveniente da fotossíntese realizada nos oceanos, principalmente por algas microscópicas e unicelulares do fitoplâncton, como as diatomáceas. Então aqui agora nós temos um experimento, tá? Que foi feito por Joseph Priestley no século XVIII. Tá? Então ele percebeu que se ele colocasse dentro de uma campânula de vidro totalmente fechado um ratinho, só o ratinho fechado na campânula, e do outro lado uma campânula com o mesmo ratinho, só que com uma planta e exposta à luz. Tá? Então ele percebeu que os ratos morriam sem a planta sob a campânula. E com a planta iluminada, eles sobreviviam, graças à reposição do oxigênio pela fotossíntese. Então, nesse caso aqui, enquanto tivesse oxigênio aqui dentro, o ratinho sobreviveria. Acabou o oxigênio, não tinha como repor, o ratinho morre. Já com a planta, fazendo a fotossíntese, né, exposta à luz, tá certo? Num vasinho aqui dentro, o oxigênio consumido pelo rato era reposto pelo processo de fotossíntese da planta. Então fazem fotossíntese os vegetais clorofilados e, portanto, autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Ao contrário dos heterótrofos, que dependem direta ou indiretamente dos vegetais clorofilados, estes chamados de produtores. Então os vegetais, todas as plantas, elas são produtores, tá? A própria planta tira proveito do fenômeno, uma vez que utiliza um pouco da glicose na obtenção de energia para o seu metabolismo, além de consumir parte do oxigênio para a sua respiração, expelindo a maior parte desse gás para a atmosfera, onde será absorvido por todos os seres vivos aeróbios. Então, aeróbios são seres que dependem do oxigênio. Anaeróbios, tá, são seres que não dependem de oxigênio. Então, resumindo, uma fração de energia, uma fração da energia luminosa captada pela clorofila é guardada como energia química no açúcar produzido. Ou seja, voltando um pouquinho aqui, ó. O açúcar produzido por essa planta através da energia luminosa é passado para a capivara, tá? Então a capivara, ela tem energia luminosa porque ela se alimentou da planta que realiza a fotossíntese. E a onça, ela também recebe um pouquinho dessa energia luminosa porque ela se alimentou da capivara que se alimentou do vegetal. Tá joia, turma? Você sabia? A floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Em novembro de 1971, o biólogo alemão Harald Schöne, do Instituto Max Planck, fazendo pesquisas na Amazônia, foi entrevistado por um repórter de uma agência de notícias americana. O jornalista estava interessado na questão da influência da floresta sobre o planeta e o pesquisador respondeu com precisão a todas as perguntas que lhe foram feitas.
Mais tarde, porém, ao redigir a entrevista, o repórter acabou cometendo um erro que ajudaria a criar um dos mais persistentes mitos sobre a floresta amazônica. Numa de suas respostas, Scioli afirmara que a floresta continha grande porcentagem de dióxido de carbono existente na atmosfera. No entanto, ao transcrever a declaração, o jornalista esqueceu a letra C, símbolo do átomo de carbono, da fórmula citada pelo biólogo, que ficou no texto como O2, o símbolo da molécula do oxigênio. A reportagem, com o oxigênio no lugar do dióxido de carbono, foi publicada pelo mundo afora e assim, da noite para o dia, a Amazônia se tornou conhecida como o pulmão do mundo. Uma expressão de grande impacto emocional que tem ajudado a semear a confusão no debate apaixonado sobre os efeitos ambientais. Legal, né? A molécula mágica. A clorofila é uma molécula incrível, pois não se desgasta e também não sofre modificações estruturais no decorrer da fotossíntese. Se extrairmos a clorofila de alguns cloroplastos e a iluminarmos, faremos com que ela brilhe no escuro. Ocorre o fenômeno da fluorescência. A existência de vários cloroplastos em cada célula dos tecidos clorofilados da planta aumenta muito a superfície que absorve a radiação solar. Também participam da fotossíntese os pigmentos carotenoides, avermelhados ou amarelados, da cenoura, por exemplo, que aproveitam a parte da luz que não é absorvida pela clorofila. A anatomia das flores, principais órgãos sede da fotossíntese, também facilita o fenômeno. Como são lâminas, a luz atravessa totalmente as folhas, alcançando rapidamente todas as células com seus cloroplastos. Os estômatos, pequenas aberturas, geralmente localizadas na face ventral das folhas, permitem as trocas gasosas da planta com o ambiente, tanto na respiração como na fotossíntese. Então aqui nós temos o corte do estômago, tá? Essa aqui é a abertura que permite a respiração, a troca gasosa da folha da planta com o ambiente. Levando em conta os dois principais tipos de clorofila que existem nos cloroplastos, a radiação da luz visível mais eficiente na fotossíntese são a vermelha e a azul. A absorção da luz verde pela clorofila é praticamente nula e, por ser quase totalmente refletida, essa substância mostra-se verde aos nossos olhos. Esta é a explicação para as cores dos objetos. Isto é, nós vemos a cor da radiação que eles menos absorvem. Então, mais tarde, nós estudaremos como Isaac Newton descobriu que a luz branca ou luz visível poderia ser decomposta em 7 diferentes cores. Então, a luz branca ou a luz visível, tá, ela pode ser decomposta em 7 cores. Tá? É por isso que nós vemos o arco-íris com essas 7 cores. Né? São as gotas, a radiação, a luz branca que nos atinge. Quando ela encontra gotas de água da chuva, tá? Ela é decomposta, tá? Em 7 cores, que é violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. É importante observar que na fotossíntese ocorrem 2 tipos de transformações. A energia luminosa se transforma em energia química e o gás carbônico e a água reagem para formar a glicose. Portanto, trata-se de uma transformação química. O caminho dos elementos. A planta necessita de CO2 para a fotossíntese. E sabendo disso, os cientistas forneceram CO2 com o carbono radioativo para uma planta. Como o CO2 é utilizado na formação da glicose, esses mesmos cientistas observaram que o carbono da glicose produzido na fotossíntese também era radioativo. Portanto, seria o mesmo gás que foi introduzido, que foi fornecido para a planta. Tá certo?
O mesmo aconteceu com o oxigênio gasoso liberado na fotossíntese. Será que ele viria do CO2 ou da molécula de água? Então, marcando-se a água com um elemento radioativo, aconteceu o mesmo. O oxigênio gasoso liberado era radioativo. E assim, ficamos sabendo que esse gás se origina da quebra da molécula de água. Então, o oxigênio que a planta devolve para nós, da onde que ele sai, ele é quebrado, a molécula de água é quebrada, a molécula de água é H2O. Então, ele quebra essa molécula aqui e libera somente o oxigênio. E o que ele faz com o hidrogênio? O hidrogênio é incorporado ao CO2, para a formação da glicose, do açúcar. Então, continuando aqui, ao contrário da respiração, que é um fenômeno que ocorre durante as 24 horas do dia, nas plantas e nos animais, a fotossíntese depende da luz, que é a fase clara, para estimular a molécula de clorofila. Porém, a montagem da molécula de açúcar, o hidrogênio, ele é adicionado ao carbono. Não depende da luz, e isso acontece na fase escura. Então aqui a planta recebe luz, retira a água e devolve o CO2, o oxigênio. E ela guarda isso aqui como energia. Essa energia que vai na fase escura, na noite, ela está retirando o CO2 da atmosfera. Aqui a molécula de água já foi quebrada, que ela devolveu o oxigênio, e essa molécula de hidrogênio que sobrou, ela é incorporada à molécula de gás carbônico. Certo? O oxigênio gasoso eliminado pela planta é um resíduo muito importante para a respiração dos seres vivos, aeróbios. Mais uma vez, aeróbios são os seres que dependem de um oxigênio para sobreviverem. Se bem que parte do oxigênio, antes de ser eliminado, é usado na respiração da própria planta. Conectando. Depois vocês dão uma lidinha nesse aqui, que é uma notícia muito antiga, tá? Eu nem sei se isso foi levado adiante, esse experimento, tá? Mas só a título de curiosidade, se vocês quiserem dar uma lidinha. Eu não vou ler agora para a gente não estender muito o vídeo, tá? As folhas. O limbo é a parte mais ampla da folha e a mais exposta à luz. Sua área varia, geralmente de acordo com o clima. Onde chove muito, as folhas são geralmente amplas e o limbo pode ser perfurado para evitar o acúmulo de água. Então aqui nós temos um corte, o caule, a bainha que reveste o caule, é uma folhagem, como no palmito, que você vai descascando ele. A estípula, que é da onde sai o pecíolo, que é o cabinho da folha. Aqui é o limbo, e essas ranhuras que nós vemos na planta são as nervuras ou vasos. Então aqui é a morfologia da folha com pecíolo. E à direita, uma folha sem o pecíolo, sem esses cabinhos aqui, Eles praticamente já saem direto aqui da estípula. Então, nas regiões menos úmidas, a área foliar é menor, evitando assim o excesso de transpiração. Nos lugares ainda mais secos, as plantas chegam a perder suas folhas durante a estiagem, ou elas são meros espinhos, como nos cactos. Então, dependendo do local da vegetação, a planta se adaptou àquele ambiente. Plantas caducifólias, ou que perdem suas folhas, são típicas da zona temperada do planeta. Também no limbo encontramos os estômatos, poros geralmente ventrais e reguláveis, relacionados à respiração. Fotossíntese e transpiração, uma vez que, por essas aberturas, sai vapor d'água
e transitam gases como o oxigênio e o dióxido de carbono. Chamamos bainha a região ampla de fixação do pecíolo largo no caule. No palmito, a parte comestível, isto é, o caule, é envolvido por bainhas espessas. Tá? Então, até você chegar lá no caule, até você chegar no palmito, você tem que ir descascando e tirando aquelas bainhas que ficam em torno do caule. Tá certo? E aqui, ó, diferentes formas de folhas da mesma planta. Uma sagitária. Você saberia explicar por que as folhas submersas são estreitas, longas e não largas como as outras que estão fora, que não estão submersas? Muito bem, você sabia? Transpiração é a saída de vapor de água, principalmente pelos estômatos das folhas. Quanto mais calor, maior será a transpiração. Gutação ou sudação é a perda de água sob forma líquida por estruturas denominadas hidatódios. Esse processo ocorre quando as raízes absorvem do solo uma quantidade de água maior que a eliminada na transpiração. Modificações das folhas. Tá? Algumas folhas sofrem transformações e constituem estruturas muito importantes para as plantas de certas espécies. Vejamos alguns exemplos. Cotilédones. Cotilédones. Tá? São isso aqui, tá? Essa parte interna aqui, tá bom? Elas armazenam a matéria nutritiva que sustenta o embrião, ó, o embrião aqui, né, na germinação da semente. Depois de esgotar suas reservas, a planta já poderá realizar a fotossíntese. Tá? Então essas folhinhas que vocês estão vendo aqui fora foram essas que saíram daqui, tá? Durante a germinação. Tá? E aqui ela já esgotou. Tá? Ou vai gerar outras folhas. Tá joia? Assídias ou urnas, né? São armadilhas das plantas insetívoras ou carnívoras, nas quais insetos são capturados e digeridos, enriquecendo a dieta de nitrogênio do vegetal. Então aqui no corte, ó, um inseto, ela fechada, o inseto não tem mais como sair daqui. Ele vai ser digerido por ela. Gavinhas. Tá? Gavinhas é aquela parte da planta que se enrola em alguma coisa para se sustentar. Tá? Então serve para a fixação das plantas da ervilha, do maracujá e uva. Né? Tem gavinhas de origem caulinar, ou seja, elas saem do caule da planta. Correto? Brácteas. Assumem várias cores e protegem flores ou outras estruturas. Um exemplo é o copo de leite. Então, essa aqui é a bráctea. Tá? Elas protegem as flores, tá? Ou outras estruturas da planta. Aqui outra, tá? A flor está aqui, tá? Então aqui está a bráctea, que ela protege essa estrutura. O mesmo acontece com a margarida, tá vendo? Temos as flores, que é o meio, e as brácteas são aquela folhagem em volta dela. Os espinhos, presentes nos cactos, reduzem a transpiração, tá? Então a planta perde menos água, e a fotossíntese ela passa a ser realizada no caule. Tá joia? A queda das folhas. Por que as folhas caem? Na zona temperada, as árvores e arbustos caducifólios perdem suas folhas, uma vez que a própria copa não suportaria o peso da neve acumulada sobre ela. E por que as folhas mudam de cor antes de cair? No outono, a temperatura reduzida não permite a formação de novas moléculas de clorofila. Como o pouco que resta é destruído pela luz, outros pigmentos das folhas tornam-se visíveis, como o caroteno, que é alaranjado, e o xantrofila,
que é amarelado. E ainda a antocianina, também avermelhada. Quando as folhas morrem, já mostram cor parda e estão repletas de ácido tânico. Devido aos hormônios vegetais em desequilíbrio, forma-se uma camada de células que isola cada folha do seu ponto de inserção no vegetal. E é quando ela cai. Então vamos lá, turminha. Vamos fazer umas atividades só para fixar o que foi lido até agora, tá bom? Vamos lá. Número 1. As plantas 1 e 2 foram cobertas com sacos plásticos e expostas à luz solar, à luz do sol. Após alguns dias, qual o resultado esperado? Então vejam bem, essa aqui, ó, ela foi fechada, tá, com um saco plástico, mas o saco plástico é transparente. E essa aqui é um saco plástico escuro, tá, de difícil passagem da luz solar. O que vai acontecer daqui a alguns dias? Bom, com certeza a planta 2 ela não vai receber luz solar suficiente e ela não realizou fotossíntese. Se ela não realiza fotossíntese, ela não se alimenta. E se ela não se alimenta, ela morre. Número 2. Podemos afirmar que sem luz a vida deixaria de existir na Terra? Justifique. Sim, claro, pois a base das cadeias alimentares são os organismos fotossintetizantes que fornecem alimento e oxigênio. Número 3. Como o acúmulo de gás carbônico, CO2, é prejudicial, inclusive por aumentar o efeito estufa, poderíamos viver sem ele? Justifique sua resposta. Não poderíamos sobreviver sem o gás carbônico, pois os organismos fotossintetizantes que nos fornecem oxigênio, eles necessitam do CO2 para realizar esse processo. Número 4. Na montagem do esquema ao lado, que permaneceu iluminada por algumas horas, desconfiamos que a plantinha teria feito fotossíntese. Como podemos provar que o gás acumulado é oxigênio? Então aqui, ó, nós temos alguma água com CO2 dissolvido, tá? Aqui surgindo umas borbulhas e aqui em cima um gás que foi acumulado, tá? Então, como que nós responderíamos isso? Se retirarmos o tubo e o mantivermos na posição horizontal, introduzindo um palito, tá? Um palito de fósforo recém-apagado, a chama irá avivar, tá? Ela vai voltar a chama, pois o oxigênio é um gás comburente que alimenta a chama. Tá? Então, através de um palito de fósforo, a gente poderia provar que esse gás acumulado aqui é um oxigênio. Sem oxigênio, não tem fogo, não tem chama. Número 5. Durante as férias de julho, Marcela foi para a casa de sua avó, Marianinha. Senhora muito preocupada com a saúde de sua neta. Na hora de dormir, Dona Marianinha pediu a Marcela que tirasse o vaso de flores que estava no seu quarto, alegando que era prejudicial à saúde. Dona Marianinha estava correta? Justifique sua resposta. Não, Dona Marianinha não está correta, tá? Pois tudo que a planta produz, ela consome, tá? Então não vai sobrar nada que vai prejudicar a netinha dela. Tudo que a planta vai produzir, ela vai consumir. Número 6. Só um instante, gente. Por favor. Continuando, primeiro. A número 6. A fotossíntese é importante por 2 motivos. Quais são eles? Vamos lá, o primeiro. A fotossíntese é a principal fonte de matéria orgânica, né, de alimento.
e de oxigênio no planeta. Número 7. Quais as fases da fotossíntese e quais os eventos ocorridos em cada uma delas? A fase clara, tá? É a quebra da molécula de água, H2O. E a fase escura é a montagem da molécula de açúcar. A número 8, letra A. Qual é a intensidade luminosa mais eficiente na fotossíntese? Justifique sua resposta. É a vermelha. A intensidade luminosa mais importante, mais eficiente é a vermelha, pois é a radiação que a clorofila mais absorve. Letra B. Qual é a intensidade luminosa menos eficiente na fotossíntese? Justifique sua resposta. Então, a intensidade luminosa menos eficiente é a verde, pois é quase totalmente refletiva, tá? Por isso que nós enxergamos as plantas verdes, tá? Que é a intensidade luminosa menos aproveitada por elas. Letra C. Qual a origem do oxigênio liberado na fotossíntese? Ela é proveniente da quebra da molécula de água pela ação da luz. E letra D. Letra D. Qual é o destino do elemento carbono na fotossíntese? Entra na formação da glicose. Tá? Então, número 9. Observe a tirinha e responda. Então, nós temos aqui, tá? Ela aguando uma plantinha e está imaginando ela grande dando frutos. O Cebolinha também está aguando essa plantinha e está imaginando ela uma árvore e ele brincando no balanço. Já o Cascão plantou um cacto, né? Então, o que ele imaginou? Um cacto não vai protegê-lo da chuva, ele precisa de um guarda-chuva. Os vegetais precisam de água, porém alguns possuem certas modificações que evitam a perda de água. Então, letra A. Qual vegetal da tirinha possui esse tipo de modificação? Então, tá aqui, é o cacto, né? E qual é essa modificação? Espinhos no lugar de folhas, tá? Espinhos esses que reduzem a transpiração. Número 10. Qual a função dos estômatos? Permitir as trocas gasosas das plantas com o ambiente, tanto na respiração quanto na fotossíntese. Número 11. Explique os tipos de transformações que ocorrem na fotossíntese. A energia luminosa é transformada em energia química e o gás carbônico e a água reagem para formar a glicose, portanto, uma transformação química. Número 12. Letra A. Por que as plantas transpiram mais durante o dia? Porque durante o dia, geralmente faz mais calor. Tá? E letra B. Qual é a diferença entre transpiração e gutação ou sudação? Transpiração é a perda de água na forma de vapor, enquanto a sudação é a perda de água na forma líquida. Número 13. Observe as imagens de vegetais com folhas modificadas e responda. Letra A. Quais são os nomes das folhas modificadas nas imagens A e C, respectivamente? Na letra A, assídias ou urnas. E letra C, espinhos. Na imagem B, qual o nome e a função da folha modificada? São as brácteas. Assumem várias cores e protegem flores e outras estruturas da planta. Número 14. Um jornal noticiou que as plantas na caatinga apresentavam folhas largas. A notícia está correta? Não. As plantas com folhas largas perdem mais água.
Na caatinga, os vegetais precisam economizar água, que é escassa na região. Número 15. Por que as folhas mudam de cor no outono? Então, para responder a 15, turma, não vou nem falar para vocês agora, vocês voltam aqui, tá? E aqui vocês vão ver por que as plantas mudam de cor, que as folhas mudam de cor no outono. Tá joia? 16. Dê o nome de algumas folhas que você usa na sua alimentação. Bom, eu como alface, couve, escarola, rúcula, agrião, acelga e aí vai. Tá bom? 17. Por que plantas carnívoras ou insetívoras capturam insetos? Para enriquecer a dieta de nitrogênio do vegetal. Número 18. Leia os versos a seguir e responda o que se pergunta. Luz do Sol, uma música de Caetano Veloso, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e luz, em luz. Então, letra A. A qual processo metabólico das plantas o poeta está se referindo? A fotossíntese. Letra B. Que estruturas e moléculas orgânicas devem estar presentes nas células desses organismos e que são indispensáveis para realizar este processo? Cloroplastos, vírgula, clorofilas, vírgula, luz, vírgula, CO2, vírgula, H2O, vírgula, e enzimas. Letra D. Letra C, perdão. Qual é a equação geral desse processo? A equação geral desse processo, vocês vão encontrar aqui, ó. Tá? Não vou nem falar, vocês vêm aqui e copiem esta equação aqui, ó. Cadê? Onde está? Essa equação aqui, tá? Essa é a equação química da fotossíntese, tá bom? Voltando. Letra D. Se vocês tivessem de escolher entre duas lâmpadas, uma azul e outra verde, para iluminar as plantas de um aquário, qual seria a escolha correta? Objetivando-se uma maior eficiência do processo cujo nome é solicitado no item A desta questão. Por quê? Então, se você tivesse que escolher lâmpadas para fornecer luz para uma planta fazer fotossíntese, você escolheria lâmpadas azul ou verde. Então, vamos lá. A eficiência do processo fotossintético é maior se o vegetal for iluminado com luz azul. Nesse comprimento de onda ocorre maior conversão de energia luminosa em energia química pelas clorofilas envolvidas no processo. Uma vez que se fosse uma lâmpada, tá, só comentando agora, uma vez que fosse uma lâmpada verde, tá, as folhas dessa planta iriam refletir essa luz verde, tá? Elas não aproveitariam com eficiência essa luz verde. Então a luz azul é mais eficiente no processo da fotossíntese. Então, turminha, tomou uma atitude. A fotossíntese fica comprometida com o aquecimento global. Elabore uma cartilha com as principais consequências da alteração da fotossíntese para o nosso planeta e para os seres vivos. Tá? Então faça um rascunho dizendo, tá? Com a continuação do desmatamento do jeito que está, com as queimadas, a redução das áreas verdes, tá? Qual a consequência para o nosso planeta e
para os seres vivos que dependem desse processo. Tá joia, turma? Então por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço a todos.